Quando a gente encerrar, não necessariamente quando a gente encerrar o curso, né? O pessoal da graduação, o pessoal que está fazendo graduação da Unifavest, seja em letras, pedagogia, qualquer que seja, matemática, depois eu queria conversar com vocês individualmente. A gente pode até marcar um horário, né, para a gente conversar online, para saber como é que vocês estão indo, se estão tendo alguma dificuldade, né, em relação às provas. Tem gente que às vezes fica um pouco perdida, né? Quando eu faço, como? Então, eu quero conversar individualmente com vocês depois para a gente poder, a gente marca. Pode ser lá pelo WhatsApp, a gente vai se falando, tá? Mas me procurem para a gente poder, para eu poder estar orientando vocês em relação a isso daí. É importante para vocês não ficarem muito perdidos, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu relembrar que na aula passada nós começamos a... Qual é a ideia desse conteúdo, né, de formação docente para a diversidade? O pessoal, quando fala assim, a formação docente para a diversidade, logo imagina assim, poxa, então a gente vai ficar falando só de diversidade, de tudo. O conceito de diversidade é um conceito muito amplo. Sabe por quê? Porque a nossa Constituição, a nossa LDB, todas elas estão pautadas no conceito da diversidade, no conceito da equidade. Então, quando a gente fala numa formação docente para a diversidade, a gente precisa entender como se estrutura a educação, a organização do sistema educacional brasileiro, os níveis de ensino, as políticas públicas, as modalidades, tudo isso precisa estar muito claro, ok? Então, vamos lá. Começando aqui pelos níveis de ensino, a gente tinha falado na aula passada do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental, né? E agora a gente vai falar do ensino médio. A duração mínima do ensino médio, a gente sabe que é de 3 anos, é mínima, porque é facultado que as redes, né, os sistemas, eles possam ter ensino médio mais amplo. Existem alguns lugares que já têm ensino médio de 4 anos, né? Mas o tempo mínimo para o ensino médio é de 3 anos. E as finalidades estão lá no artigo 35 da LDB. Quais são? Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. O ensino médio, ele vem para aprofundar o que a gente já aprendeu lá no ensino fundamental. Por isso que muitas coisas que a gente vê no ensino médio, que a gente vê no ensino fundamental, a gente torna a ver no ensino médio. Qual é a diferença? É o nível de profundidade, né? A ideia do ensino médio é aprofundar esses conhecimentos. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Isso daí seria uma coisa básica. Eu sempre coloco que o fundamental da gente estar na escola, da gente estar aprendendo, é quando você aprende a aprender. A pessoa que aprende a aprender, ela aprende qualquer coisa sozinha, né? O conceito de aprender a aprender é aprender a ter disciplina de estudos, é aprender a saber como, onde, quando estudar. Quando você aprende isso, qualquer coisa que vem na sua frente decola, né? O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 3 coisas fundamentais aí. Formação ética, autonomia intelectual e pensamento crítico. Formação ética, porque sem ética a gente não consegue viver em sociedade, né? A gente precisa ter um comportamento ético para que a gente possa viver em sociedade. É o respeitar para ser respeitado, né? Autonomia intelectual, é isso que eu acabei de falar, o aprender a aprender, né? Eu tenho autonomia de desenvolver, eu não preciso de ninguém me guiando toda hora. Eu consigo, através do meu próprio esforço, estar me desenvolvendo, claro. Sou um orientador, mas isso não é condição sine qua non para eu conseguir me desenvolver, né? E o pensamento crítico, sem criticidade não existe educação, né? Existe só transmissão de conhecimento. Isso daí já está superado, a gente já falou quando a gente trabalhou lá em História da Educação, né? Daí já foi superado há muito tempo essa questão de mera transmissão de conhecimento, como Paulo Freire colocava lá a educação bancária. Então isso daí já está totalmente superado, né? A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina.
pelo menos é o que deveria acontecer, né? As disciplinas, principalmente no aspecto tradicional de educação, elas ensinam os conhecimentos que foram acumulados ao longo dos anos pela sociedade, né? Ao longo dos séculos de civilização, aqueles conhecimentos foram sendo acumulados e são transmitidos, né? O grande problema é quando esses conhecimentos eles são dissociados da realidade, da prática. Então, você aprende para aprender. Quer ver um exemplo? Vamos aprender matrizes em matemática. Só que é uma coisa totalmente dissociada da prática. Se você não tentar contextualizar isso, se você não explicar para que se aprende aquilo, fica uma coisa totalmente sem sentido. Então, quando a gente trabalha com esses conhecimentos, com esses conceitos, a gente tem que estar sempre tentando relacionar a teoria com a prática, né? Para que a gente possa compreender a complexidade do mundo. A gente vive num mundo que é tecnológico. E esse mundo tecnológico ele depende desses conhecimentos de avançados de matemática, precisa de conhecimentos filosóficos para a gente pautar a questão da ética. Então, esses conhecimentos eles precisam estar atrelados com a prática, né? A teoria precisa andar de mãos dadas com a prática. A teoria sem prática não tem muito sentido, assim como a prática sem teoria também é uma coisa vazia, né? Então, esses daí seriam os objetivos, né, as finalidades do ensino médio na educação básica. Só que aí a gente tem um novo ensino médio, né? Porque no finalzinho de 2016 foram implementadas novas diretrizes para o ensino médio através de uma medida provisória. Essa medida provisória ela virou lei no início de 2017, né? Que foi a Lei 3.415, que alterou a LDB. O currículo do ensino médio tem definição pela Base Nacional Comum Curricular, sendo que seus conteúdos são distribuídos nas seguintes áreas de concentração. São 4. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. A formação técnica e profissional, ela faz parte dos itinerários formativos, né? A Base Nacional Comum Curricular são essas 4 áreas. No artigo 35 é estabelecido que 60% da carga horária seja composta das matérias obrigatórias e que 40% restantes fiquem a cargo das áreas específicas. Os alunos podem escolher as áreas de maior interesse para estudar. Essa daí, gente, é uma questão muito complexa do novo ensino médio, né? Mais um pouquinho para frente, quando a gente falar em organização do ensino médio, o pessoal que está fazendo pedagogia, provavelmente a gente vai ter esse curso aqui, também que vai ser aberto para todo mundo, a gente vai falar especificamente do novo ensino médio, que a gente não sabe nem se até lá ele vai se manter, né? Porque, assim, o novo ensino médio ele vem de 2017, mas as experiências não estão sendo boas. Não estão sendo boas. Então, a probabilidade de que algumas coisas sejam revistas existe. Tá? Bom, vamos lá. Disciplinas obrigatórias: matemática, língua portuguesa e inglês, havendo a opção de estudo da língua materna para os indígenas, educação física, filosofia e sociologia. Essas disciplinas elas são obrigatórias, mas não necessariamente em todos os anos. Tá? O que a lei fala é sobre conhecimentos dessas áreas, com exceção de matemática e português, que tem que estar presente em todos os anos do ensino médio. Essas disciplinas podem ser organizadas em módulos com sistema de créditos que poderá ser utilizado no ensino superior. Atualmente, a carga horária do ensino médio mudou de 800 para 1.000 horas, ainda divididas em 200 dias letivos. Isso é uma mudança trazida pela Lei 13.415, né, incorporada na LDB, que a gente sempre soube que carga horária mínima do ensino fundamental e do ensino médio, 200 dias letivos, 800 horas anuais. Só que houve uma modificação. Essa carga horária ela passou de 800 para 1.000 no ensino médio. E há a possibilidade de ampliação progressiva para 1.400 horas para todas as escolas que oferecem o ensino médio. No entanto, não se pode exceder o limite de 1.800 horas. As áreas técnicas e profissionais podem admitir educadores com notório saber, sem necessariamente ter licenciatura. Tá? Esse notório saber acontece assim, por exemplo, nós já vimos que a formação básica para se atuar no magistério,
né, para ser professor é o ensino médio para as séries iniciais e para a educação infantil, e a licenciatura para o ensino fundamental e ensino médio, né? Só que a lei, essa modificação da lei, ela abriu uma exceção para educadores com notório saber que não tenham licenciatura. Mas quem seriam essas pessoas? Seria para a parte dos itinerários formativos. Por exemplo, se lá no meu itinerário formativo do ensino médio tem uma disciplina de técnicas de administração, eu posso ter um administrador, uma pessoa com notório saber na área dela, que pode ser uma grande experiência profissional, ou pode ter feito vários cursos nessa área, que não sejam licenciatura. Essa pessoa ela pode atuar especificamente para essas disciplinas da área dos itinerários formativos, mesmo sem ter uma licenciatura. É isso que a lei criou aí, tá bom? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? Senão eu sigo. Vamos para a educação superior. Aí isso daqui é importante para a gente, né? Na educação superior, como é que a educação superior ela se divide? Porque, assim, lembrando, a educação escolar se divide em duas: educação básica e educação superior. A básica se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? E a educação superior, ela tem alguns tipos de curso. A gente pode separar em 4 tipos de curso. São os cursos sequenciais, os cursos de graduação, os de pós-graduação e os de extensão. Então, vamos entender o que são cada um desses. Cursos sequenciais é uma novidade trazida há menos tempo para o ensino superior. O que são esses cursos sequenciais? São cursos por área de saber. Eles têm um nível de abrangência diferente de um para o outro, e eles são abertos a quaisquer candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, precisando ter um ensino médio, pelo menos. Vou dar um exemplo de um curso sequencial. Curso sequencial em segurança pública. É um curso que é composto, por exemplo, por algumas disciplinas de um curso superior, 3 ou 4 disciplinas, com uma carga horária, coloca aí de 180 a 200 horas. Então, ele não é um curso com uma duração tão grande, ele tem diferente nível de abrangência, né? E o que acontece? Qual é a diferença desse curso com outro curso livre qualquer? A diferença é que a pessoa, quando se forma nesse curso sequencial, é um curso superior, não é uma graduação, mas é um curso superior. E caso ela decida fazer uma graduação posteriormente, ela pode ter essas disciplinas aproveitadas eventualmente num curso de graduação, né? Porque tratam-se de estudos superiores, de nível superior, ok? Segundo tipo de curso são as graduações, abertas a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Então, graduação é aquele normal, né? Só pode entrar na graduação quem concluiu o ensino médio. E aí tem vários tipos de graduação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pós-graduação. A pós-graduação, a gente tem 2 tipos de pós-graduação. A gente tem as pós-graduações stricto sensu e lato sensu. Stricto sensu são os programas de mestrado e doutorado. O nome já está dizendo pós-graduação. Só se faz pós-graduação após a graduação. Aqui, a gestação formadora, aqui nós somos polo de algumas faculdades, né? E a gente tem cursos de graduação, de pós-graduação, entre outros. E, às vezes, a pessoa chega para a gente assim, eu queria fazer uma pós-graduação. Legal. Preciso do seu diploma? Não, mas eu não me formei ainda não, estou no último ano da faculdade. Então, não tem como. Não tem como, porque o pré-requisito para pós-graduação é ter terminado a graduação. Mas fulano de tal estava no último período da faculdade e começou a fazer a pós. Isso é ilegal. Isso não pode. Se o MEC descobre, isso é caso até para a faculdade perder o credenciamento, porque não pode. Aluno, para cursar uma pós-graduação, ele precisa ter concluído, ele precisa ter colado grau na graduação. Eu colei grau na graduação, mas o diploma ainda não chegou. Aí é outra história. A partir do momento que você colou grau, você está formado. Tá? Aí você pode. Colei grau no dia 22 de agosto.
dia 23 você já pode fazer uma pós-graduação, mesmo sem o diploma. Tá? Agora, enquanto você não cola grau, você não pode se pós-graduar, porque você não é graduado. E para ser pós-graduado, você precisa se graduar primeiro. Tá? Então, além dos programas stricto sensu, mestrado e doutorado, a gente tem os programas lato sensu. São os cursos de especialização lato sensu, né? E também tem os de aperfeiçoamento. Todos eles são voltados para candidatos que já tenham curso de graduação e atendam exigências das instituições de ensino. Pode acontecer que alguma instituição de ensino coloque uma exigência a mais. Elas podem fazer isso. Por exemplo, esse meu curso de pós-graduação aqui é voltado apenas para candidatos que sejam formados nessa área. As instituições podem fazer isso. Tá? Quem define isso são as instituições de ensino. Geralmente, na pós-graduação, não existe essa limitação, mas elas podem fazer isso sim. Tá? E quarto tipo de curso são os cursos de extensão, né? Que são aqueles cursos abertos a qualquer pessoa da comunidade que atendam os requisitos colocados pelas instituições de ensino. Então, curso de extensão, a faculdade está oferecendo curso de administração do tempo. Está aberto para qualquer pessoa que queira se inscrever. Qual é o pré-requisito? Só não tem pré-requisito. Maior de 18 anos. Tranquilo, qualquer pessoa pode ir lá se inscrever, vai ver qual o critério, né, se tem número de vagas e tudo, mas isso é o curso de extensão, são os cursos abertos à comunidade, e não apenas à comunidade acadêmica, ok? Bom, então esse daqui são os cursos de nível superior. De acordo com o artigo 45 da LDB, a educação superior deve ser efetuada em instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, com variáveis graus de abrangência ou especialização. As instituições de ensino superior, sempre que vocês ouvirem falar IES, é instituição de ensino superior, né? Elas deverão ter autorização, reconhecimento e credenciamento, que precisam ser renovados periodicamente. Está lá no artigo 46 da LDB. Caso a IES não passe na renovação, haverá um prazo para saneamento de deficiências e nova avaliação, e poderá descredenciar alguns cursos oferecidos ou até mesmo a instituição de ensino. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no próxima transparência, senão eu vou falar sobre isso. Não coloquei. Então, deixa eu falar aqui para vocês. O que acontece em relação a isso? As pessoas se confundem muito em relação à autorização, reconhecimento e credenciamento. A primeira coisa que a pessoa fala assim, vem cá, essa faculdade é reconhecida pelo MEC? Bom, vamos lá. Na verdade, não existe faculdade reconhecida pelo MEC. O que existe é curso reconhecido pelo MEC, né? O que existe é faculdade credenciada pelo MEC. Então, quando a gente fala assim, essa faculdade é reconhecida, acho que o que a pessoa está querendo falar é se a faculdade é credenciada. Então, vamos lá. Uma instituição de ensino superior, para ofertar um curso de ensino superior, ela precisa ter uma autorização. Esse curso precisa ser autorizado. Então, vamos supor, eu tenho uma faculdade, abri uma faculdade e eu quero montar um curso de pedagogia. Eu preciso pedir ao MEC uma autorização para esse curso. Aí eu vou lá, peço autorização, eu tenho um curso autorizado. Por quê? Esse curso começou agora. Quando eu formar a minha primeira turma, que vai demorar 4 anos, né? O curso de pedagogia ele dura 4 anos, quando eu formar a minha primeira turma, eu vou pedir ao MEC o reconhecimento do meu curso. Então, meu curso vai deixar de ser autorizado para ser reconhecido, né? O reconhecimento ele só acontece quando a instituição forma a primeira turma. Tá? Então, quando a gente vai se inscrever numa faculdade para fazer um curso de graduação, a nossa preocupação é saber se o curso é autorizado ou reconhecido. Qualquer um dos dois serve. Tá? E quando a gente vai fazer uma pós? Eu preciso saber também se o curso é autorizado ou reconhecido. Não. Pós-graduação, você precisa saber se a instituição é credenciada para a oferta de pós-graduação. Aí sim é instituição. Por quê? O credenciamento funciona da seguinte forma. A instituição solicita o credenciamento para oferecer curso de pós-graduação. Uma vez credenciada, ela tem autonomia universitária para oferecer os cursos que ela quiser. Tá? E, periodicamente, esse credenciamento, essa autorização, esse reconhecimento vão sendo renovados. E aí tem uma série de exigências que a instituição tem que cumprir.
Se ela não cumprir essas exigências, o que acontece? É dado um prazo para a instituição sanear esses problemas. Durante esse prazo, geralmente, ela não pode mais, ou se diminui o número de vagas que ela pode oferecer, ou não se permite que ela faça mais matrículas, até ela sanear. Quando ela saneia todos os problemas, aí ela ganha um novo credenciamento, na renovação ou reconhecimento, para poder continuar ofertando normalmente seus cursos. E se ela não conseguir sanear, esses cursos podem ser descredenciados, né? Eles podem perder o reconhecimento, a autorização, inclusive a faculdade pode perder o seu credenciamento. Tá? Então é importante a gente entender como é que funciona isso daí, tá bom? Seguindo. De acordo com o artigo 52 da LDB, as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Elas se caracterizam pela produção intelectual e devem ter 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado e doutorado, e 1/3 de professores em regime de tempo integral. Pergunta que sempre me fazem: eu quero dar aula na faculdade, eu preciso fazer mestrado e doutorado? Em tese, não. Aqui mesmo na lei vocês estão vendo, o artigo 52 fala que 1/3, pelo menos, deve ter mestrado e doutorado. Bom, se 1/3 deve ter mestrado e doutorado, os outros 2/3 não necessariamente não precisam, né? Assim, 1/3 é obrigatório. Mas o que acontece? As faculdades tentam, ao máximo, ter o maior número de mestres e doutores no seu corpo docente, né? Só que não tem nenhum problema da pessoa ter só uma especialização e dar aula na faculdade. Conheço vários professores que são só especialistas. Excelente, por sinal. Até porque o título não quer dizer muita coisa. Eu conheço professores com doutorado que são péssimos e conheço professores com especialização que são maravilhosos. Mas isso é uma regra, né? O ideal é que as pessoas tenham o maior desenvolvimento acadêmico possível. Mas, assim, eu posso, com uma especialização, dar aula numa instituição de ensino superior? Pode. Só que é aquilo, as instituições preferem sempre os mestres e doutores. Então, lá você vai competir com mestres e doutores. Sabendo que você está competindo com mestre e com doutor, você já entra, né, numa condição de desigualdade, mas não tem nada que te impeça de dar aula sendo especialista apenas. Ok? Seguindo. Agora vamos falar de políticas públicas de avaliação, né? A avaliação é uma coisa muito complicada, porque a avaliação é dar valor a alguma coisa. E a gente confunde muito avaliação com prova. Então vamos ver aqui um pouquinho do que seria essa avaliação. A avaliação é uma das mais importantes ferramentas para indicar se o processo de ensino-aprendizagem está se efetivando da melhor forma possível. Porém, a escola, os professores e até mesmo os alunos usam a avaliação como um aparelho de poder. A escola aprova ou reprova os alunos e diz se eles são ou não capazes de progredir nos estudos. Os professores utilizam avaliações como controle de disciplina ou de estudos. Os alunos veem a avaliação como o único objetivo para estudar. Percebam como é que é todo mundo indo para o lado errado. A escola usa a avaliação como como poder para aprovar e reprovar. Os professores muitas das vezes usam para poder disciplinar. Se todo mundo não ficar quieto, eu vou dar uma prova surpresa. E os alunos veem a prova como o único objetivo de estudar é para passar, né? Só que isso é uma concepção muito errada de avaliação. A avaliação é um instrumento para você ver o quanto o aprendizado está se dando. Então, assim, dei essa aula aqui para vocês hoje. Vou aplicar uma avaliação no final da aula. Qual é o meu objetivo? Não é classificar vocês. É olhar e falar assim, será que tudo que eu falei eles conseguiram entender? Pela avaliação eu vou ver. Quando eu pegar, eu falei assim, caramba, não foi isso. Eles não conseguiram pegar ainda. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tentar usar uma outra forma para me fazer entender. Esse é o objetivo da avaliação. É auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e não ser um aparelho de poder, que é como muito acontece, né? Essa pedagogia do exame que a gente tem, né, no nosso ensino. Os professores usam a avaliação como, muitas vezes eles se agarram na avaliação para poder dar aula, porque por causa de disciplina, porque o aluno não quer estudar, então
Ó, vou aplicar uma prova. Olha, no dia da prova vocês vão ver. E não é esse o objetivo da avaliação, né? Se deturpa o objetivo da avaliação apenas como um símbolo, como um aparelho de poder. É na avaliação, quando ela acontece sem momentos estanques, que os envolvidos acordam em seu fazer escolar. É para a prova que se estuda, é para ganhar nota que se faz atividade. Se não houver avaliação, não se pode aprovar ou reprovar os alunos. A avaliação impõe autoridade por meio dos termos semana de prova, média final, faltam 2 décimos. Então, perceba como é que tudo isso que eu falei são coisas que a gente ouve na escola direto, né? A avaliação não devia ser para aprovar ou reprovar os alunos. A avaliação devia ser para a gente ver o quanto o aprendizado está se dando, para a gente tentando corrigir, para chegar lá no final do ano não precisar reprovar. Tá? Em nosso dia a dia, sabemos que a avaliação é um processo que acontece o tempo todo, com todo mundo, todos os dias. Ao levantar e olhar no espelho, estamos fazendo uma avaliação. Caramba, nossa, como é que eu estou todo acabado? A minha cara está horrível. É uma avaliação. O mesmo acontece ao olhar para a janela para saber do tempo. Vai chover, e eu acho que vai fazer sol. Estamos avaliando. Quando não gostamos de uma comida, de uma roupa, de um olhar, estamos avaliando. Nossa, a comida é horrível. Uma avaliação que eu acabei de fazer. E isso não reprova ou aprova o tempo, a roupa ou a comida. Na avaliação diária, sabemos que somos diferentes, temos gostos e olhares distintos. Bom, vou fazer uma avaliação. Peguei lá uma colherzinha na panela, comi para provar se está bom. Nossa, está salgado, está reprovado. Não é assim que acontece. Né? Pô, tá salgado, então calma aí, eu vou ter que botar mais coisa para tirar um pouco desse sal. Ou seja, eu vou dar um jeito para tentar resolver aquilo ali. Na escola é diferente, a gente reprova e acabou. Na avaliação da escola, o que a gente vai fazer? Igual o sal. Poxa, não deu certo, vou tentar corrigir isso. Esse é o objetivo da avaliação. Né? Para isso, deveria servir a avaliação. Na escola, não temos essa consciência. Normalmente, as avaliações são feitas ao mesmo tempo para todos os alunos de uma sala e com o mesmo instrumento. E as respostas são julgadas como certas ou erradas. Cada uma vale um número que determina a média do aluno e o quanto ele sabe ou não. Esse processo acontece de maneira sistematizada e institucionalizada. É interessante refletir que, às vezes, estudamos muito e cai na prova que não estudamos. Não é isso que acontece muitas vezes com a gente? A gente estuda e vai lá na prova, cai totalmente diferente. Quer dizer que você não sabe? Não. Quer dizer que o que foi cobrado naquele instrumento não é o que você sabia. O quanto a gente pode utilizar aquele instrumento para dizer que você sabia ou não? Né? Ou o contrário, por sorte, a prova pede exatamente aquele único ponto que você sabe. Até mesmo alguns professores escrevem boa sorte nas provas, como se fosse preciso ter sorte para saber ou não das coisas. Né? Eu confesso a vocês, lá atrás eu escrevi isso, boa sorte no final, mas a gente não quer sorte. Não é em cima de sorte que a gente está trabalhando. Né? Então, são essas as situações que perpetuam essa visão que a gente tem de educação muito deturpada. Com certeza, várias das coisas que eu falei aqui, vocês devem ter se identificado ou lembrado lá da época que estudaram, até mesmo quem está em sala de aula deve fazer isso, né? Mas a gente tem que parar para pensar nessas situações. Né? Principalmente quem está em sala de aula ou quem está se formando para estar. Não é porque a gente aprendeu dessa forma que a gente tem que reproduzir isso sabendo que é errado. Né? Vale ressaltar que a avaliação deverá ser contínua e cumulativa. Ou seja, a avaliação ela é cumulativa. Eu não estudo e faço uma prova e pronto, acabou, não. A avaliação vai acontecendo de pouquinho em pouquinho e vai juntando para mostrar a minha evolução. Né? E ela é contínua. Ela, dia após dia, ela acontece ininterruptamente. E deverão prevalecer os aspectos qualitativos de qualidade sobre os quantitativos de quantidade. Eu devo avaliar mais pelo ponto de vista da qualidade do que a pessoa sabe, do que pela quantidade, do que quanto ela tira em nota. Né? Assim como resultado ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. Eu tenho que olhar o todo, quanto esse aluno evoluiu ao longo do período, não ficar olhando só para aquela notinha que ele tirou na prova. Né? Isto é, as avaliações deverão acontecer a todo tempo no ensino fundamental. E não deverá haver uma única forma para tal. A gente tem que ter múltiplos instrumentos, prova, teste, observação, autoavaliação, trabalho em grupo. Isso é avaliar. Né? Fica assim claro que seu objetivo é diagnosticar o que foi e o que não foi aprendido pelos alunos.
Qual o objetivo? Sanar as deficiências. A avaliação não é o processo final. Não se estuda para a avaliação, mas a avaliação é um meio de tomada de decisões do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação está ali, não é para ser o grande finale, ela está ali para ser um meio de corrigir eventuais problemas no processo avaliativo, ou melhor, no processo de ensino-aprendizagem. Bom? No artigo 31, que trata da educação infantil, a avaliação deve ocorrer mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso do ensino fundamental. O que isso quer dizer? A avaliação ela vai ocorrer na educação infantil. Não confundam avaliação com prova. Prova é uma coisa, avaliação é outra. Prova é um instrumento de avaliação. Quando eu digo que eu avalio na educação infantil, eu não estou dizendo que eu vou aplicar prova. Eu vou avaliar através de observação, de portfólio, de vários momentos, né? Tudo isso é avaliar. Só que essa avaliação ela não tem um aspecto, o objetivo de promover o aluno de um ano para o outro. Na educação infantil não existe isso. Independente de qualquer coisa, a criança será promovida, né? Esse artigo, incluído pela Lei 12.796, aponta que a avaliação não está vinculada à promoção nem ao acesso ao ensino fundamental. Entende-se que ela é um procedimento que pondera sobre o processo. A avaliação da educação infantil é um guia de evolução da criança. Ela não tem aspecto de promoção. Ele está lá nos 5 anos, ano que vem ele vai para o ensino fundamental, mas se ele não passar, ele vai ficar reprovado. Não existe isso. Educação infantil não existe aspecto de promoção ou de retenção. Ok? Até aí tudo tranquilo, gente? Estou seguindo que ninguém está falando nada, hein? Ou está todo mundo dormindo também, depois vai ver, aí já é outra história. Bom, vamos falar das modalidades agora. Conforme verificamos, o sistema educacional no Brasil é dividido em educação básica e ensino superior. Falamos isso agora, né? A LDB também estrutura a educação por etapas e modalidades de ensino. Aí a gente tem lá a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Além delas, ainda as modalidades de educação de jovens e adultos, educação profissional e educação especial. Fala-se muito nos ambientes escolares sobre o chamado ensino regular. O que seria um ensino regular? Ensino regular é o sistema de ensino tradicional que se realiza em tempos e espaços previstos pela lei de maneira geral. As modalidades de ensino foram criadas para atender diversamente os alunos com necessidades distintas. Por isso, podemos pensá-las como uma espécie de oferta do ensino básico distinta do ensino regular para atender esses alunos. Ensino regular é o que a gente diria pelo geral, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Esse é o normal. Seria o normal. As modalidades foram usadas devido às peculiaridades de alguns públicos. Educação de jovens e adultos. Poxa, ele não pode ir no mesmo regular ali, então ele vai ter uma modalidade diferente. Educação especial. A criança precisa de um olhar diferenciado. Educação profissional. Não é a mesma coisa que o ensino regular. Então, as modalidades são ofertas distintas daquela educação básica, tá? Assim, a LDB, ao valorizar as modalidades, contribui para a diversidade, que é o que a gente tanto fala aqui, né? Todos somos diferentes, e a LDB ela garante essa diversidade por meio das modalidades. Elas podem ser ofertadas em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior. Vamos ver agora algumas dessas modalidades e o que são elas, né? Vamos começar com a educação de jovens e adultos. A seção 5 da LDB é voltada para a educação de jovens e adultos, também conhecida pela sigla EJA, né? O artigo 37 afirma que ela se destina àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, qual seria a idade própria? A gente sabe que a educação básica vai dos 4 aos 17. Se você chegou aos 18 anos e não concluiu o ensino fundamental ou médio, você não está mais na idade própria. Então, a educação de jovens e adultos é um direito para você. Eu não posso fazer no regular? Pode. O regular é um direito de todos. Mas existe a possibilidade de fazer na educação de jovens e adultos, né? Também são assegurados no mesmo artigo a oferta, a gratuidade e as oportunidades educacionais apropriadas. Para tal, a lei prevê estímulo ao acesso e à permanência do trabalhador na escola por meio de ações integradas e complementares entre si. Em 2008, a Lei 11.741 acrescentou à LDB a articulação preferencial do ensino com a educação profissional. A gente vai ver na próxima aula, mais especificamente, cada uma dessas modalidades. Aqui eu só estou apresentando quem são essas modalidades da educação básica, né? Mas não apenas da educação básica, tá?
algumas modalidades elas perpassam toda a educação escolar, é o caso da educação especial. Bom? Próxima. Educação profissional. O capítulo 3 da LDB apresenta a educação profissional e o artigo 39 esclarece que a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra seus diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. A organização dos cursos pode ser realizada por eixos tecnológicos que possibilitam itinerários formativos diferenciados. Os cursos indicados pela LDB, também incluídos na 11741, são de... Quais são os tipos de curso de educação profissional? Formação inicial e continuada ou qualificação profissional, aquele cursinho de pedreiro, é um curso de qualificação profissional. Prepara para o exercício profissional. Educação profissional técnica de nível médio, é aquele que a gente faz. Ensino médio técnico em administração. Né? Essa é a educação profissional técnica de nível médio. E a educação profissional tecnológica de graduação ou pós-graduação são os famosos cursos do tecnólogo, tecnólogo em gestão de recursos humanos, tecnólogo em segurança pública, em marketing, em logística, são os cursos tecnológicos, né? Radiologia, entre outros. Próxima modalidade, educação especial. A educação especial é mencionada no capítulo 5º da LDB. O artigo 58 a define como aquela ofertada para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Essa modalidade deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Por que esse preferencialmente? A ideia é que esses alunos sejam incluídos na rede regular, que eles não sejam segregados em escola. Fala assim, mas nas escolas especiais eles têm mais condições e tudo. O objetivo dessas escolas especiais, muitas das vezes, não eram ajudar, eram segregar. Então, por isso que a lei vem falando que, preferencialmente, eles têm que estar matriculados na rede regular de ensino. Tá? Só os casos específicos que podem ser atendidos em classes especiais, em escolas especiais e tudo mais. Em seu parágrafo 1º, esse artigo elucida que haverá, na escola regular, quando necessário, serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades da clientela de educação infantil. Também é previsto nesse artigo o atendimento em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular, que eu acabei de falar. Só se não houver condição de integração dos alunos na escola regular que o atendimento em escolas, classes especiais, serviços especiais é aceitável. Ok? A gente ainda vai falar de educação especial mais à frente. Educação indígena. A educação escolar para os povos indígenas é explicitada na LDB em 3 artigos. O primeiro, o artigo 32, estabelece o ensino em língua portuguesa, mas assegura às comunidades indígenas o uso da língua materna e os seus processos de aprendizagem próprios, repetindo o que a Constituição apresenta no artigo 210. O segundo, que é o artigo 78, fomenta a cultura e assistência aos indígenas por meio de programas integrados de ensino e pesquisa e reforça a ideia para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural. No inciso 1º, propõe-se a recuperação da memória histórica, a reafirmação das identidades étnicas e a valorização de suas línguas e das ciências dos povos. E no inciso 2º, existe a garantia de acesso às informações, aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. E o terceiro artigo que fala sobre educação indígena é o artigo 79, que prevê educação intercultural às comunidades indígenas com apoio técnico e financeiro da União. Ou seja, é valorizada essa questão da cultura indígena no contexto da educação através da educação escolar indígena. Ok? Mais uma modalidade, educação do campo. A educação do campo é contemplada no artigo 28 da LDB, que propõe adaptações do ensino para a população rural mediante as peculiaridades de cada região. São elas:
Primeiro, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Não é repetir o que se faz na zona urbana na zona rural, porque as necessidades e os interesses são diferentes. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. A gente sabe que em muitas regiões rurais, quando tem a época de colheita, né, toda a comunidade fica envolvida naquilo. Então, para esses lugares, até mesmo o calendário escolar pode ser readaptado. E 3, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, são essas garantias dadas na educação do campo. E última modalidade que a gente vai ver aqui é a educação à distância. Nosso país tem dimensões continentais e é marcado por desigualdades regionais e sociais. Portanto, a educação à distância, ela cumpre um papel importante ao minimizar diferenças geográficas e financeiras, visto que, obviamente, seu custo é menor, tanto em estrutura quanto em acessibilidade. Não apenas, né? Até a questão financeira mesmo, do valor dos cursos é muito mais diferente. Foi uma democratização. O artigo 80 da LDB registra o incentivo ao desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Sua oferta é feita por instituições credenciadas pela União. Lembram lá que as instituições precisam se credenciar e regulamentam os requisitos para a realização de exames e registros de diplomas. Ok? Bom, essas são as modalidades que a gente vai rever com mais calma na próxima aula. A gente só vai falar agora da educação profissional, que é a primeira delas. Na próxima aula, a gente termina de falar das outras. Educação profissional. A educação profissional foi criada para dar formação profissional à população jovem do país. O objetivo é que seja uma educação complementar à formação geral e prepare os jovens para a inserção no mercado de trabalho. A LDB é clara, a educação básica garante a formação do cidadão, enquanto a educação profissional é uma formação complementar. E aí vem a educação técnica de nível médio, né? O que seria essa educação técnica de nível médio? Atualmente, os cursos profissionais, tá errado, aí divide-se em 3 níveis distintos: básico, técnico e tecnológico. Os básicos são oferecidos em escolas e não exigem ensino médio completo dos alunos. Os técnicos são oferecidos pelas respectivas secretarias de educação no ensino médio. E os tecnológicos ficam disponíveis em instituições de ensino superior e vão equivaler ao nível de graduação ou de especialização. Tá? Para a gente aqui, a educação profissional técnica de nível médio, né, que é o que interessa para a gente, tem como objetivo oferecer cursos que facilitem o acesso ao mercado de trabalho, qualifiquem quem já está atuando ou reinsiram os trabalhadores que, por algum motivo, foram excluídos do sistema. Entendemos assim que o ensino médio profissionalizante deve preparar o aluno, estudante, né, para entender as relações sociais do sistema capitalista e ter ferramentas intelectuais para desenvolver as aptidões para a vida produtiva. Ele precisa se entender como um sujeito no mundo do trabalho para que ele possa se inserir nele. Né? Então, a educação técnica de nível médio, ela aparece aí na forma dos cursos técnicos, seja de maneira concomitante ao mesmo tempo que o ensino médio, ou aquele pós-médio, cara, já é formado no ensino médio, ele só vai fazer um curso técnico de nível médio. Técnica de administração, técnica em mecânica, técnica em informática e tudo mais. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aí, alguma pergunta a ser feita? Não? Ninguém? Ou está todo mundo dormindo, ou então todo mundo entendeu tudo. Bom, se não tem mais nada ninguém tem mais... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Por enquanto está perfeito, eu estou entendendo. E, bom, eu já estava achando que estava todo mundo dormindo, então tinha caído aqui, eu estava falando sozinho, mas graças a Deus vocês responderam. Então, gente... Professor, a aula foi excelente. E, assim, foi um aprendizado muito grande que, quando você falou que quando o professor passa a prova, ainda escreve no final, boa sorte, eu me vi, eu já fiz isso. Eu também. E, a partir de hoje, eu vou mudar.
Boa sorte a gente escreve quando a pessoa joga na loteria. Aí ela precisa de Pois é. sorte, né? Na escola ela não precisa de sorte, ela precisa colocar em prática os conhecimentos que ela desenvolveu, Exatamente. né? E eu cometia isso, mas a partir dessa aula, jamais isso irá acontecer. Mas sabe por que que você cometia isso, Conceição? Porque a gente aprendeu assim. Quando a gente É, aprendeu, eu me lembro das minhas provinhas que a minha professora fazia, tinha lá um monte de boa sorte, cheio de nuvenzinha, estrelinha, tudo. E a gente julga isso como normal, até a gente parar e refletir. Calma aí, eu estou desejando sorte porque isso é uma loteria, ele precisa ter sorte. Eu não quero que ele tenha sorte, eu quero que ele coloque no papel o que ele sabe, sem sorte. Né? o que Quando a gente absorveu no começa a decorrer das refletir, aulas, né? oi? O que ele absorveu no decorrer das aulas, né? Com as Pois é, explicações e tudo. é o que ele conseguiu transformar em conhecimento, o que virou conhecimento para ele, né? Então, Uhum. essa questão que é fundamental. Então, quando a gente começa a refletir um pouco, né, muito provavelmente a gente começa a mudar nossas práticas. Uma delas é essa, o famoso boa sorte. Mas tem várias outras que a gente começa a pensar, principalmente quando a gente fala em avaliação, né? A gente fala em avaliação, então não tem jeito. Ok? Bom, gente, então vamos fazer o seguinte: segunda-feira que vem a gente vai ter aula em que a gente vai completar as outras modalidades de ensino e a gente vai voltar a falar de vários assuntos, educação especial, educação de jovens e adultos e tudo mais. Ok? Bom, então, gente, encontro marcado segunda-feira que vem, dia 29. Por enquanto, qualquer coisa, vamos nos falando lá pelo grupo. Essa aula aqui, provavelmente amanhã já vai estar lá no grupo, eu vou jogar lá o link do YouTube, quem quiser pode assistir depois, tá bom? Muito Só, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso para todo mundo e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.